Nesse sentido que me parece que temos avançado muito desde o início da CLOC de la Via Campesina, que temos logrado avançar com a organização das mulheres, tanto em movimentos, organizações próprias de mulheres, que quem dirige todos são as próprias mulheres, e também em los movimentos mistos que têm criado setor ou Secretaria da Mulher, e ha construído uma força política e de plantear as reivindicações das mulheres, por mais que em algumas organizações se logre 50% na direção, mas se cria outro mecanismo mais allá, que tem como grupo de estudo, algo assim, e que acabam tendo poucas mulheres. Eu creio que nesse sentido se avança, mas na sociedade que vivemos temos muita distância com o patriarcado e o capitalismo se utilizando disso. Os homens têm mais privilégios na sociedade de modo geral e nas organizações como estão dentro, né? Por mais que lutamos para cambiar o mundo no sentido de questões estruturais, né, do sistema capitalista e patriarcal, mas seguimos tendo essas diferenças dentro das próprias organizações ainda. Então, para mim, avançamos, mas temos muito para avançar. Então, se logrou vários espaços, várias das campanhas que fizemos partiu como proposta das mulheres, campanha de semilha, soberania alimentar, basta de violência, a questão dos direitos humanos, reforma agrária integral tem um papel importante, não só nas campanhas a nível internacional, mas quem dá sustentação na base. Se tu pegar, por exemplo, a questão das semilhas, muitas das que fazem concretamente se involucram muito mais nesse sentido são as mulheres. Então, acabam tendo um papel bastante importante na base, nas lutas, porém nas direções ainda tem dificuldade. Fomos avançando na América Latina, por exemplo, se não me falha a memória, são 12 organizações de mulheres hoje, próprias, né? Mas a maioria das organizações que fazem parte da CLOC da Via Campesina tem um setor ou uma coordenação das mulheres internamente que tem ajudado a posicionar esta luta das mulheres e também a fazer ir avançando. ¿Llegaría algún momento en que no es necesario tener un departamento o comisión de la mujer porque la igualdad de género ya esté incorporada al movimiento? Eu não miro para logo isso. Eu creio que temos que avançar muitíssimo e só depois que transformarmos de vez a sociedade com a par a situação das mulheres, podemos um dia não ter. Se pegarmos, por exemplo, na América Latina, o exemplo de Cuba, sigue tendo necessidade, por mais que há mais de 50 anos fizeram uma revolução, fizeram vários câmbios, sigue tendo necessidade, tanto é que a Federação de Mulheres Cubana é uma das organizações mais grandes que tem. Ellos son parte de la CLOC, ¿cierto? Não, a ANAP. La ANAP. La ANAP. ¿Qué es la ANAP? A Associação de Agricultores Pequenos. Que no es parte de la federación, no. Não, as mulheres sim são, mas a ANAP não. A federação é uma coisa, a ANAP é outra. A Érica pode trabalhar disso. Y en relación al vínculo con otros movimientos sociales, ustedes han sido bien líderes en hablar de género, de feminismo. ¿Eso tú ves que impacta a otros movimientos en los espacios más globales como los foros sociales mundiales? Não, eu creio que sim, nesse aspecto, acho que desde 2010 até antes um pouco,
No caso do Brasil, desde 2006, se discutia essa questão do feminismo já nos movimentos que fazem parte da Via da Cloca. Um dos lemas que a gente tem é sem feminismo não há socialismo. Acredito que temos que debater e construir isso muito mais para avançar internamente, mas também para influenciar, e creio que tem avançado, tem conseguido algumas alianças, como com a Marcha Mundial de Mulheres, com outras articulações dos movimentos sociais da ALBA. Nesse sentido, creio que tem influenciado, sim. Y la última pregunta. ¿América Latina lleva un liderazgo en relación a los otros continentes en Vía Campesina en relación al tema de igualdad de género? Eu acredito que sim, porém eu não conosco muito os outros continentes, porque tenho uma tarefa muito mais aqui na América Latina, né? Pero comparando com a Ásia, a própria Europa, creio que sim, que temos um processo mais contínuo de articulação, de atividades e também de lutas, por exemplo, o 8 de março, todas as mobilizações que fizemos, o 25 de novembro, com tudo isso da campanha Basta de Violência contra as Mulheres, logramos fazer ações para mais allá da Via Campesina com outras organizações, pero também comparando, por exemplo, com a África e a Ásia, tem acontecido ultimamente bastantes ações importantes nesse sentido, que para o mundo oriental, toda essa questão da mulher, para mim é bem mais complexo, mas tem conseguido fazer algumas ações importantes.